Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, para começar essa semana, uma semana com um feriado aí de 7 de setembro, e eu gostaria de começar propondo para vocês, ou apresentando a vocês aí, três questões extremamente intrigantes, questões essas praticamente sem resposta. Não temos ainda uma solução definitiva para essas questões. A primeira questão, que não poderia deixar de ser, nesse dia 7 de setembro, em que completa-se 2 anos depois do dia 6 de setembro de 2018, quando lá em Juiz de Fora o bispo fez aquele ato ridículo contra o então candidato lá, Bolsonaro, né? E a questão sem resposta, a incógnita que fica ali até hoje, não é apenas aquela que todo mundo tem perguntado, que é quem mandou, quem ordenou, porque né, as investigações disseram que ninguém mandou, o cara agiu sozinho. Então, essa é uma pergunta ainda mais nebulosa. Agora, a pergunta que eu acho a incógnita que fica mais patente, mais evidente, mais clara, mais direta é quem foi o benfeitor, quem bancou essa defesa do Adélio, né? Quem fez aquele ato de muita caridade, uma caridade extremamente monumental e suspeita de bancar uma defesa tão cara como aquela, né? E sem falar todos os mistérios, né? É tanto mistério nessa história que dizem que isso aí dá um filme. Eu digo não, dá um filme não, dá uma série com 10 temporadas, né? Porque a gente fica perguntando como é que o cara conseguia fazer esses deslocamentos todos, como é que ele tinha os celulares, como é que ele tinha as contas no banco, como é que ele tinha o valor para pagar a pensão onde ele estava, o pessoal da pensão que foram, alguns faleceram, umas situações estranhas que aconteceram depois na cidade ali, algumas prisões relacionadas a questões ali misteriosas e tal. Então, assim, é um negócio extremamente misterioso. E eu acho que a pergunta mais prática a se fazer nesse momento não é nem quem mandou. A pergunta é quem bancou, quem fez aquele ato de uma caridade impressionante e talvez até hoje inacreditável. É um negócio tão estranho, né? Já ter passado esse tempo e não ter solucionado isso ainda. Eu fico pensando, será que o pessoal já mais ou menos sabe essas respostas e está deixando para usar numa hora mais importante, tipo as eleições de 2022? Será que o presidente vai fazer essa revelação ou vai usar essa informação lá? Porque também o presidente voltou dos Estados Unidos um tempo atrás falando que tinha provas de que havia tido problema nas eleições de 2018, que ele talvez tivesse tido uma performance melhor, vencendo ainda no primeiro turno, não trouxe essa informação ainda. Eu fico pensando, será que eles estão guardando, né, para um momento certo? Me lembro de uma frase atribuída ao Sun Tzu, né, autor do famoso livro A Arte da Guerra, né, ele dizia, nunca use um canhão para matar uma formiga, né? Então, é a ideia da proporcionalidade do tempo certo de você liberar uma informação. Será que é isso? Eu não sei, né? É difícil saber, mas a pergunta aí, a primeira incógnita é: será que a melhor pergunta, em vez de ir pelo caminho de quem mandou, seria quem bancou, né? Porque às vezes descobrindo quem bancou, você descobre também quem mandou. Talvez não, mas talvez sim, tá? Lembrando, pessoal, que a gente está com uma promoção muito legal na livraria Daniel Lopes. Deixa aí dá uma olhadinha na lista que eu deixo aqui embaixo, uma lista que eu separei. Essa promoção vai só até o dia 10. Você tem títulos com até 65% de desconto. Não deixe de dar uma olhadinha aqui embaixo, tá? Pessoal, essa foi a primeira incógnita, tá bom? Que a gente precisa voltar a falar nisso, uma vez que está completando 2 anos aí, completou ontem, né? Dia 6 de setembro. Então, 6 de setembro de 2018, 2019 a gente continuou na mesma, 2020 a gente está na mesma ainda. Muito estranho isso, né? Mas vamos lá. A próxima incógnita
está relacionada com essa crise sanitária. A próxima incógnita é o seguinte: algumas matérias saíram no dia de ontem dizendo que os cientistas estão intrigados com o fato de que no continente africano essa crise sanitária ela não foi tão severa como se havia previsto, né? Uma vez que é um continente que ainda tem muitos problemas, né? Claro que o Brasil não pode se vangloriar muito porque a gente tem quase metade da nossa população ainda sem saneamento básico, né? Então o Brasil não pode se ficar soberbo achando que está em situação muito melhor, né? Mas o que tem intrigado os cientistas é isso. Então, essa incógnita, né? Por que será que o continente africano não foi tão atingido por essa crise sanitária? Eles levantam algumas questões, né? Saiu uma pesquisa na revista Nature, que é uma das revistas mais importantes de ciência do mundo, e ali, né, nessa revista e mais alguns especialistas fizeram os comentários, levantando algumas hipóteses do porquê ali não teve tanto problema. Primeiro, a média de idade é menor, ou seja, é uma população mais jovem, é uma média que não chega a 20 anos, é 19, alguma coisa ali, 19,7 mais ou menos ali de idade, né? Então eles dizem, talvez por ter uma população mais jovem, né, a garotada mais resistente, não tenha acontecido tanto esse problema. Essa é uma hipótese. A outra hipótese que eles têm levantado é que o número de testes lá tem sido menor, então quando você testa menos, você identifica menos casos. Então, às vezes, menos testes tem feito com que as pessoas tenham ali, né, na saúde pública não contabilize muito isso. Alguns levantam a hipótese de que é um continente onde há muita... o pessoal toma muito aquela injeção da BCG, né? Parece que a BCG dá uma resposta importante, e a outra é que talvez ali por outras questões de saúde pertinentes àquela região, a resposta imunológica não seja tão forte, né? Porque uma das coisas que prejudica muito o caso das pessoas nessa crise sanitária é quando o corpo reage ao problema de forma exagerada. Aí dá um negócio chamado tempestade de citocina. E aí isso faz com que gere uma inflamação complicada ali no corpo e acabe levando, em muitos casos, a óbito, né? Então, mais uma incógnita aí que o pessoal não está sabendo responder, né? Por que lá a situação não foi tão problemática como se havia imaginado? Uma vez que o pessoal tem muitos mercados ali, né? As pessoas vivem no contato direto, não tem muito como fazer o distanciamento, como é que não está tendo tanto problema lá assim, né? Fica essa dúvida. A terceira incógnita, terceira questão aí que envolve uma dúvida é como a oposição aqui no Brasil vai fazer para contornar o seu novo problema. Qual é o novo problema? A alta aceitação, a alta popularidade do governo. Qual é a grande questão envolvida? É que, segundo alguns analistas aí do mainstream, eles dizem que para eles é claro e que essa alta na popularidade do presidente está relacionada com o auxílio emergencial durante essa crise sanitária. Então, ele está agradando ali as classes menos favorecidas, né, o povo mais necessitado. Então, ele conseguiu expandir a sua aceitação para locais onde a esquerda ainda tinha ali uma grande prevalência, né, ou proeminência. Só que aí está o grande problema, né, porque se o auxílio social emergencial está elevando a popularidade do governo, eles não podem, enquanto esquerda, fazer uma crítica a esse tipo de assistência social, uma vez que a base do discurso esquerdista é a própria assistência social. Então é uma incógnita como eles vão fazer para poder tentar ruir as bases dessa alta da popularidade, né? Acho que a única coisa que eles podem fazer é aguardar terminar esse auxílio, né, que foi prorrogado até o final do ano num valor reduzido pela metade, né, em vez de R$600, R$300, e ver se depois que acabar esse programa o pessoal fica chateado com o governo e a popularidade do governo cai, né? A gente vai ter que ver, porque há outras hipóteses aí de continuar um auxílio semelhante como esse. A grande questão é de onde
tirar o dinheiro, tá? Agora, pessoal, a grande questão, né, que eu creio que poderá fazer o Brasil sair desse círculo aí de assistencialismo e tal, é a educação, né? A gente precisa realmente vencer essa barreira educacional. O Brasil, infelizmente, ainda performa muito mal nos rankings PISA, né, que é o ranking que mede a qualidade da educação no mundo afora. E sobre isso, a gente tem um livro muito interessante nessa promoção que está rolando, que é esse livro aqui, A Falácia Socioconstrutivista, tá? O subtítulo é Por que os alunos brasileiros deixaram de aprender a ler e escrever. É da Kátia Simone Benedetti, tá? Vale a pena dar uma olhada lá, tá com desconto bem legal. Esse livro aqui, para vocês terem noção, ele tá saindo com 35% de desconto. De R$ 75 ele sai por 48, tá? É um livro que tem um número bem legal de páginas, quase 400 páginas, 373 páginas. Vale a pena você dar uma olhadinha, você entender por que a gente está nesse naipe aí na educação brasileira. Um outro livro que eu gostaria de indicar para vocês hoje é esse aqui, Dr. Lyle Rossiter, A Mente Esquerdista, tá? As causas psicológicas do problema político, tá? Lyle Rossiter é médico, né? Estudou psiquiatria na Universidade de Chicago, serviu no Exército Americano também na área de psiquiatria, uma obra indispensável. Esse aqui, na promoção que vai até o dia 10, tá saindo de R$ 80 por 55, tá? Vejam que desconto imperdível, tá? Um livro também bem espesso, 500 páginas esse aqui, tá? Então um livraço de um psiquiatra, Lyle Rossiter, 500 páginas de R$ 80 por 55, 31% de desconto, tá bom? Então é isso aí, pessoal. A gente começa essa semana com algumas incógnitas, mas coisas que a gente tem que perguntar, pensar e refletir, né? Quem bancou o bispo? Por que no continente africano a crise não foi tão forte assim? E como é que a oposição vai fazer para tentar minar esse aumento vertiginoso na popularidade do governo? Fica essas perguntas, tá bom? Pessoal, forte abraço para vocês, um excelente feriado, um ótimo 7 de setembro para todos. Examine todas as coisas, retenha o que é bom. Se você já é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição está ativa. Se você não é inscrito ainda, fica o convite para você se inscrever. E se você gostou, não esqueça de dar o seu like aí, tá bom? E é isso aí, galera. Vou deixar aqui no final do vídeo, como tenho feito esses últimos dias, uma breve vinheta aí com alguns dos títulos de lançamento lá na livraria, tá bom? Um abraço, galera. Deus abençoe vocês e nos livre da enfermidade, do desemprego e da falência. É o que pedimos aqui em nome de Jesus. Valeu!